Olá! Tendo visto os conceitos básicos de distribuição de probabilidades de uma variável aleatória discreta nos vídeos anteriores, neste vídeo nós vamos discutir a distribuição binomial, que é uma das distribuições de probabilidades de variáveis discretas mais utilizadas para modelar fenômenos aleatórios discretos. A distribuição binomial descreve as probabilidades do número de sucessos em um certo número de experimentos se as seguintes condições são satisfeitas. O número de experimentos é fixo. Em cada experimento existem somente dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso. A probabilidade de um sucesso, P, permanece constante de experimento para experimento. E os experimentos são independentes um do outro. Um exemplo de distribuição binomial é o número de caras em 20 lançamentos de uma moeda não viciada, que utilizamos nos vídeos introdutórios sobre inferência estatística. Se essas condições são satisfeitas, então seja x a variável que indica o número de sucessos em n experimentos sucessivos e p a probabilidade de sucesso em um experimento. Então, x possui uma distribuição binomial representada pela letra B, com dois parâmetros, n, número de experimentos, e p, a probabilidade de sucesso em um experimento. A probabilidade de k sucessos em n experimentos é dada por essa expressão, onde esse primeiro termo representa a combinação de n tomados kk. Se vocês lembrarem o curso de análise combinatória no nível médio, é dada por essa expressão. N fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Essa expressão dá o número possíveis de combinações de k sucessos em n experimentos. E a probabilidade de ocorrer cada uma dessas combinações é dada por p elevado a k vezes 1 menos p elevado a n menos k. O valor esperado de uma distribuição binomial é dado por n vezes p, e a variância é dada por n vezes p vezes 1 menos p. Vamos considerar o exemplo do número de caras em 20 lançamentos de uma moeda não viciada. Neste caso, a probabilidade de ocorrer uma cara em um lançamento de uma moeda não viciada é 0,5. Seja x, então, o número de caras em 20 lançamentos de uma moeda não viciada. A probabilidade de ocorrência de k caras em 20 lançamentos de uma moeda não viciada vai ser dada por essa expressão, onde n é 20, o número de experimentos. A probabilidade de ocorrência de cara em um experimento é meio. Então, temos essa expressão. Se substituirmos nessa expressão k igual a 0, 1, 2, 3 até 20, obteremos então essa distribuição de probabilidades. E o gráfico dessa distribuição é mostrado nessa figura. Então, essas foram as probabilidades e o gráfico que utilizamos na aula introdutória de estatística inferencial. Vamos obter este gráfico e essa distribuição de probabilidades no R-Commander. Então, no R-Commander, para obter a distribuição de probabilidades de uma distribuição binomial, nós vamos em distribuições, distribuições discretas, vamos selecionar distribuição binomial e selecionar esta opção, probabilidades da binomial. Aqui nós especificamos a probabilidade de sucesso, que no nosso exemplo é 0,5, e aqui o número de experimentos, 20. Se pressionarmos o botão OK, aqui estão as probabilidades para cada número de sucessos entre 0 e 20.
Obviamente, a probabilidade de ocorrer um número de sucessos fora dessa faixa de valores é igual a zero. Para fazer o gráfico da distribuição binomial, nós vamos em distribuições, distribuições discretas, distribuição binomial, gráfico da distribuição binomial, digitamos o número de experimentos, 20, probabilidade de sucesso é 0,5, nesse caso, e deixamos marcada essa opção gráfico da função de massa. Clicamos em OK. E aqui está o gráfico da distribuição binomial. Este gráfico somente mostra as probabilidades de 3 até 17, porque os demais valores de probabilidade são bem pequenos comparados com os mostrados. Se quisermos mostrar um gráfico com todas as probabilidades não nulas, podemos alterar o comando na área de script e executá-lo novamente. Vamos fazer isso. Vou alterar os limites do objeto .x para 0 até 20. Então, vou marcar todo esse comando e submeter novamente. Aqui está o gráfico com todos os valores de probabilidades não nulos. Se lembrarem, quando criamos um teste de hipótese para verificar se uma moeda era viciada, nós estabelecemos uma região crítica como neste slide. A ideia do teste era lançar a moeda 20 vezes para cima e contar o número de caras. Se o número de caras fosse igual ou menor que 5, ou maior ou igual a 15, nós rejeitaríamos a hipótese de que a moeda não é viciada, porque a probabilidade disto ocorrer sob a hipótese nula é de apenas 0,041. Podemos obter essa probabilidade somando todas essas probabilidades situadas nos retângulos em vermelho. Também podemos obter essa probabilidade no R-comanda. Então, de volta no R-comanda, limpei as áreas de script e de resultados. Então, vamos em distribuições, distribuições discretas, distribuição binomial, probabilidades das caudas da binomial. Vamos primeiramente obter a probabilidade do número de caras ser menor ou igual a 5. Então vamos colocar o valor 5 em valores da variável. Número de experimentos é 20. E vamos marcar cauda inferior, porque queremos a probabilidade de ocorrer o número de sucessos menor ou igual a 5. Clicamos em OK. Então, esse é o valor de probabilidade. Agora vamos obter a probabilidade do número de caras maior ou igual a 15. Novamente, vamos em distribuições, distribuições discretas, distribuição binomial, probabilidades das caudas da binomial. Vamos colocar agora o valor 14 em valores da variável e vamos selecionar cauda superior. Eu coloquei o valor 14 e não 15, porque para a cauda superior, o comando vai me dar a probabilidade de ocorrer o número de sucessos acima do valor especificado neste campo. Vamos clicar em OK, e essa é a probabilidade. Se eu somar esses dois valores, eu vou ter então a probabilidade do número de caras em 20 lançamentos de uma moeda não viciada ser menor ou igual a 5 ou maior ou igual a 15. Posso obter essa soma no R-comanda fazendo o seguinte truque. Eu pego o primeiro comando e vou somar com o valor obtido do segundo comando. Então, tenho os dois comandos na mesma linha, clico em submeter, e o valor da probabilidade desejada é 0,041, que foi o que obtemos no slide anterior.
Agora vamos novamente em distribuições discretas, distribuição binomial. E em gráfico da distribuição binomial, vamos deixar 20 experimentos, probabilidade de sucesso 0,5. Porém, vamos selecionar gráfico da função cumulativa. Vamos clicar em OK. Este é o gráfico da função cumulativa para a distribuição binomial, com P igual a 0,5 e número de experimentos igual a 20. O gráfico da distribuição cumulativa ou acumulada fornece para cada valor de k da variável aleatória discreta x a probabilidade de observarmos um número de sucessos menor ou igual a k. Assim, f de 0 vai ser a probabilidade de ocorrer 0 sucessos, f de 1 vai ser a soma da probabilidade de ocorrer 0 sucessos, mais a probabilidade de ocorrer um sucesso. F de 2 vai ser a probabilidade de ocorrer 0 sucesso, mais a probabilidade de ocorrer um sucesso, mais a probabilidade de ocorrer 2 sucessos, e assim por diante. A probabilidade acumulada de 10 vai ser igual à probabilidade acumulada de 9, mais a probabilidade de ocorrer 10 sucessos, e assim por diante. O gráfico da distribuição acumulada para uma variável aleatória discreta possui uma forma de escada, pois é sempre crescente. O valor máximo de f é 1 e o valor mínimo é 0. Voltando àquele estudo que utilizamos nos vídeos sobre medidas de associação, o qual verificou a associação entre atividade física e a ocorrência de diabetes mellitus, montamos a seguinte tabela. A distribuição binomial pode ser utilizada para modelar o número de pessoas que desenvolvem diabetes mellitus em cada uma dessas duas categorias de atividade física. Vamos considerar a categoria dos que exercitam 4 ou mais vezes por semana. Neste caso, fixamos o número de experimentos, ou seja, o número de pessoas que exercitam 4 ou mais vezes por semana que iremos acompanhar, em 1881. Cada experimento é independente, ou seja, o fato de uma pessoa do grupo desenvolver diabetes mellitus independe do desfecho nas outras pessoas. Cada experimento representa um de 2 possíveis desfechos. Neste caso, cada pessoa desenvolveu ou não diabetes mellitus. Também vamos considerar que a probabilidade do desfecho P é a mesma em cada experimento. Ou seja, vamos considerar que a probabilidade de desenvolver diabetes mellitus é a mesma para todas as pessoas deste grupo. Seja x o número de pessoas entre as 1881 que exercitam 4 ou mais vezes por semana, que foram acompanhadas nesse estudo, que desenvolvem diabetes mellitus ao final do acompanhamento. Então, seja a iésima pessoa das 1881 da amostra, e xi igual a 1 se essa pessoa teve diabetes mellitus, ou 0 se ela não teve diabetes mellitus. Então, essa variável x vai ser a soma das 1881 variáveis que indicam o desfecho para cada pessoa da amostra que exercitam 4 ou mais vezes por semana. Então, x é uma variável aleatória discreta que segue uma distribuição binomial, com parâmetros n igual a 1881 e p que não sabemos ainda. Se a probabilidade de uma pessoa desenvolver a doença no período de acompanhamento é igual a P, então a probabilidade de eu ter K pessoas diabéticas entre as 1881 ao final do período de acompanhamento vai ser dada por essa expressão. A variável x pode assumir os valores 0, 1, 2, 3,
assim por diante, até 1.881 pessoas que desenvolveram a doença. Neste estudo em particular, 45 pessoas desenvolveram diabetes mellitus. Mas se fizéssemos um outro estudo com 1.881 pessoas, poderíamos obter um valor diferente de pessoas que tiveram diabetes mellitus. Podemos estimar este valor de P a partir do estudo, como 45 sobre 1.881, que é igual a 0,024, ou utilizar essa distribuição para testar a hipótese nula para um valor de P previamente especificado, ou testar se essa probabilidade para o grupo dos que exercitam 4 ou mais vezes por semana não é diferente da probabilidade de ocorrer diabetes mellitus entre os inativos. Vamos ver isso mais adiante no curso. Vamos ver o gráfico dessa distribuição binomial, supondo que P fosse igual a 45 sobre 1.881, que é 2,4%. Então, estou aqui no R comanda. Vamos em distribuições discretas, distribuição binomial, gráfico da distribuição binomial, e vamos selecionar aqui 1.881 experimentos, com probabilidade de sucesso 0,024. Gráfico da função de massa, ok. Este seria o gráfico. Bom, supondo que P fosse 2,4%, os valores mais prováveis de ocorrer seriam nessa faixa aqui, entre aproximadamente 25 e 70 ocorrências de diabetes mellitus entre as 1.881 pessoas acompanhadas. Finalmente, vamos na última opção da distribuição binomial, amostra da distribuição binomial. Essa opção pode ser usada para simular experimentos com a distribuição binomial. Então, nessa caixa de diálogo, vamos simular um número de experimentos com uma distribuição binomial, onde o número de experimento é 1.881. A probabilidade de sucesso é 0,024. Vamos colocar 30 linhas nesse campo e 20 como número de observações. Não vamos marcar essa opção, médias amostrais. Vamos clicar em OK. Foi gerado esse conjunto de dados, binomial samples. Vamos diminuir a tela e vamos clicar em ver conjunto de dados. Vou maximizar. Cada uma dessas linhas contém 20 possíveis números de ocorrências do desfecho em 1.881 experimentos, onde a probabilidade de ocorrência do evento em cada experimento é 2,4%. Seria como tivéssemos realizado 30 vezes 20 estudos, como o estudo que gerou a tabela do slide anterior. Mesmo que a probabilidade de ocorrência de diabetes mellitus fosse a mesma em todos os estudos, os resultados seriam diferentes devido à variação amostral. Se observarmos com cuidado essa tabela, nós vamos ver que os números de ocorrência do desfecho mais frequentes estarão em torno de 45, como era de se esperar, já que as maiores probabilidades de ocorrência se situam nessa faixa. Eventualmente obtemos um número um pouco mais afastado de 45, tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, 27 nessa posição, 62 aqui, 31 aqui, 62 novamente aqui,
Se fizermos um número grande de experimentos desse tipo, eventualmente poderíamos observar 0 casos de diabetes ou 1000 casos, já que a probabilidade desses números ocorrer é baixa, mas não nula. No próximo vídeo, vamos ver outra distribuição de probabilidades de uma variável aleatória discreta bastante utilizada, que é a distribuição de Poisson. Até lá!